A palavra do Senhor, ela fala que desde o começo Deus ele tem capacitado os jovens para a sua boa obra. Já foi falado aqui a respeito de Josué, que muito jovem foi posto como líder. Também Moisés, que foi preparado ainda jovem, para assumir uma missão muito importante, que era libertar o povo. Amém? E por que não lembrar de José, que foi vendido ainda adolescente como escravo, e passou a sua juventude num sofrimento muito grande, foi maltratado, foi preso, mas Deus honrou a vida de José, tornando-o governador no Egito. Amém? Por que não falar de Davi, que ainda criança foi separado e foi preparado? Ali ele cuidava de ovelhas com tanto carinho, que tocou o coração de Deus. Ele brigou com leões, brigou com ursos, para defender os animais. E Deus colocou um poder tão grande na vida de Davi, que ele derrotou um gigante muito maior do que ele. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E o ministério de Jesus, que ainda muito jovem começou, porque 30 anos de idade você ainda era um jovem, eu creio. Eu queria ter aceitado Jesus com 30 anos, mas ninguém conhece os planos de Deus. Com 30 anos de idade eu nem imaginava que hoje eu estaria aqui pregando a palavra de Deus. Não me passava pela cabeça. Mas Deus, quando Ele tem um plano, irmãos, com 10 anos de idade eu sou pintor, desenhista, e Deus ele já havia me abençoado com um dom de desenhar. E com 10 anos de idade eu fiz um desenho no meu colégio, e Deus ele deu o primeiro sinal da presença dele e da obra dele na minha vida. Eu ganhei um curso feito na minha escola de desenho, e o prêmio era uma Bíblia. E essa Bíblia eu coloquei na estante de casa, cheguei com ela, entreguei para minha mãe, e ela se perdeu no tempo. Mas era um sinal da obra de Deus. E Deus, ele, durante muitos anos, ele me deu livramento, até chegar o dia em que eu fui separado para essa boa obra. E hoje estou muito feliz de estar na presença do Senhor. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, voltando aqui para a palavra, eu creio que os irmãos já devem ter lido sobre a história de 3 jovens: Sadraque, Mesaque, Abednego. Nomes que foram trocados logo após a saída do exílio de Israel. Por que essa palavra tocou tão fundo no meu coração a respeito do que eles responderam a um rei tão poderoso, tão grande? Aquele povo saiu cativo, escravo de uma terra, e era o povo de Deus, mas foram levados todos escravos, todos. Deus não separou um e nem separou outro. Ele permitiu que todos fossem levados cativo, todos, para que a gente possa entender o sentido desta palavra, o sentido desta mensagem. Irmãos, hoje estar na igreja não significa mais estar na presença do Senhor. Entende? Quer dizer que nós não somos mais crentes? Continuamos crentes. Mas será que nós, de que forma nós estamos aceitando esse Deus? E para quem conhece essa história, vai falar que no meio desse povo foi separado, haviam 4 jovens: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Beltesazar, Azarias, Ananias, e falou a memória no nome do outro.
do quarto. Mas chegando na Babilônia, eles foram rebatizados com outros nomes. Começava ali o cativeiro, sofrimento, você é tirado da sua casa, aquele povo é levado escravo. Mas irmãos, o que a palavra vem dizer é que você pode ser levado escravo, você pode ser levado para qualquer lugar, mas se você tiver a presença do Senhor, não importa onde você esteja, Deus vai estar com você. Deus é com você. E a palavra do Senhor, ela vem dizer, ela vem falar de uma fornalha, irmãos. De uma fornalha de fogo muito ardente. Amém? E o que eu digo com isso? Que nós devemos, para você provar que você é o verdadeiro crente, que está na presença do Senhor, para saber se você tem uma fidelidade com Deus, é na prova. Amém? E a Bíblia fala desses 3 jovens que não negociaram a sua fé. Não houve nada ali que mudasse a fé daqueles 3 jovens. E quando Nabucodonosor, quando a lei foi colocada, quando o próprio rei veio até eles e disse: vocês precisam se prostrar, ele disse: não, nós temos um Deus e não vamos nos curvar a outros deuses. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. A palavra está falando, a palavra já está dizendo que é na fornalha, irmãos. É na fornalha. É na fornalha que Deus testa a tua fidelidade. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. É porque é na fornalha que Deus revela quem você é. É na fornalha que Deus vai revelar quem são aqueles 3 jovens. Amém? E foi baixado um decreto, e foi criada uma lei, e foi construída uma estátua, e o rei cheio de orgulho. Hoje o mundo, irmãos, é essa estátua. Hoje o mundo, irmãos, é esse rei. E ele hoje, irmãos, tem chamado a muitos cristãos, a muitos crentes, a se prostrar sobre elas. E muitos têm se prostrado, porque não querem servir ao Senhor da forma como Ele quer. Não querem ser fiel ao Senhor. E não precisa de muita coisa. A fornalha não precisa estar ardendo. Até morna, irmãos. Até mornas. Os irmãos estão negando a fornalha. Estão saindo. Sabe? Porque não querem a prova. Não querem passar. Querem estar bem. Então muitos estão se afastando da igreja. Muitos estão abandonando o ministério. Muitos estão deixando a presença do Senhor, porque a fé está se acabando. A fidelidade com Deus está diminuindo. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Mas Deus tem promessa. Deus tem promessa na minha vida. Deus tem promessas, jovens, na vida de cada um de vocês. E a palavra do Senhor está dizendo essa noite, irmãos, que Deus, Ele quer te mostrar hoje o seu sobrenatural. Deus quer te mostrar o sobrenatural dele. Ele te pede hoje para que você venha ser fiel a Ele. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. E Deus está dizendo que ali aqueles jovens, irmãos, na frente do rei, negaram o mundo. Negaram o mundo pelo Deus que eles não conheciam. A estátua estava lá, o rei estava lá, o mundo está aí fora, as concupiscências do mundo, as coisas do mundo, as coisas que encantam, está aí fora. E todo mundo está vendo. Mas aqueles 3 jovens não olharam para aquela estátua. Aqueles 3 jovens não ouviram as trombetas, os picos
que estavam sendo tocados para que todos se prostrassem, para que todos se ajoelhassem. E era uma ordem para que todos se prostrassem. Ali havia juízes, a palavra do Senhor fala que havia juízes, havia prefeitos, havia governadores, trazendo por dias de hoje, havia senadores, havia deputados, havia presidentes, havia muitos líderes. Ali não estava só o povo hebreu, ali estava todo mundo. Líderes poderosos, pessoas se prostrando a um falso Deus, a um falso ensinamento, e levando a enganação para dentro da casa de Deus. Hoje a palavra tem sido distorcida. Hoje o evangelho tem sido pregado erroneamente em muitos ministérios, para que líderes e pastores se deem. E não é assim, irmãos. São falsos líderes. Porque a palavra do Senhor, ela diz que devemos orar pela nossa liderança, que devemos orar pelos nossos líderes. E quando Deus fala isso, irmãos, Ele fala para que ore. Não importa se é um bom líder, não importa se é um mau líder, porque Ele diz: se é um bom líder, ore para que ele seja conservado ali, que ele continue a boa obra. Mas se é um mau líder, ore para que Deus mude, para que Deus trate, para que Deus tire. Mas Deus disse que devemos orar pelos nossos líderes. Amém? Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, ela vem falar, irmãos, que aqueles jovens, eles não aceitaram ali a ordem daquele rei. E eles foram chamados pela segunda vez. A ordem era que quem não aceitasse fosse jogado na fornalha. Mas o rei chamou eles de novo: e vocês têm uma outra chance. Nós vamos tocar de novo as trombetas. Na hora que tocar, vocês têm que se ajoelhar. Mas quando Deus está na causa, irmãos, quando Deus está no propósito, irmãos, você é fiel a Deus. Não adianta quantas vezes o inimigo se levante, não adianta quantas vezes o inimigo tente te maltratar, tente te derrotar, tente te destruir, porque quem vai ser destruído é ele, se você estiver firmado na palavra do Senhor. E a palavra diz que ali havia uma fornalha ardente, que ela foi aquecida 7 vezes mais. Mas aquilo não meteu medo naqueles 3 jovens, porque aqueles 3 jovens estavam revestidos. Eles não viam a pintura da fornalha, eles viam o Espírito do Senhor que estava naquele lugar. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. E quem olha para Deus não encontra dificuldade. Quem segue no caminho de Deus, pode vir as barreiras que for, você não escuta o som das trombetas, você não escuta a fornalha queimar, porque Deus está no controle da tua vida. E é na fornalha, irmãos, é na fornalha que Deus te testa, é na fornalha que Deus te capacita, é na fornalha que Deus te mostra para cada um de vocês. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Glorificado seja Deus. Irmãos, 2023, 2022, começamos a trabalhar o ministério Raiz de Davi. Deus colocou no meu coração que é chegado o momento. Em 2017, Deus me deu a visão de que eu teria um ministério, que esse ministério iria para as praças, e que eu ia fazer o ir do Senhor nas praças. Em 2022 começamos esse trabalho. Chegou o tempo de Deus. Em 2023 o ministério ganhou uma proporção.
O ministério cresceu. E nós estávamos nas praças, nós estávamos nas ruas, nós estávamos nas igrejas, nós estávamos em todo lugar glorificando o nome do Senhor. Glorificado, exaltado seja Deus por tudo isso. E passou-se tempo, irmãos. Em 2024 veio tempos difíceis. Eu fui diagnosticado como um cisto no cérebro. E eu fui tirado. O ministério parou. E eu fui colocado em cima de uma cama. Jovens. Amém? Escutem. E foi um ano de muita doença. Essa doença, esse problema. E ali eu comecei a fraquejar espiritualmente. Porque eu comecei a acabar com o que eu tinha. E eu fiquei sem nada. No final de 2024, eu melhorando do problema na cabeça, eu sofri um acidente, quebrei o pé, quebrei a clavícula e fui para uma cadeira de rodas. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glorificado, exaltado seja o Deus da minha vida. E vocês vão entender o que é a fornalha e como é e para que serve a fornalha, irmãos. Glorificado seja Deus. Quando eu levantei daquela cadeira, que eu comecei a olhar para um lado, olhar para o outro, eu não tinha mais condições nem de pagar o aluguel onde eu morava. Deus. Glorificado seja Deus. E aí Deus, Ele veio falar comigo. Mudei de ministério. Aluguei um outro lugar para morar. Em junho do ano passado, 2025, a minha história começou a mudar. Você sabe por quê, irmãos? Deus me botou num outro lugar. Deus me botou num outro ministério. E Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu comecei a descer, irmãos. Eu comecei a glorificar o meu Deus, irmãos. Eu comecei a pregar a palavra do Senhor, irmãos. Eu voltei, irmãos. E Deus começou a honrar na minha vida. Glorificado seja o nome do Senhor. E a palavra que hoje diz para vocês que é dentro da fornalha. É dentro da fornalha que Deus está andando com você. É dentro da fornalha que Deus está te acompanhando. Porque muitos serão em dificuldade. E muitos que estão aqui já passaram por elas. Muitos já passaram pela fornalha. Mas como você estava, Deus estava contigo. E muitos não querem mostrar nessa fornalha. Muitos preferem negar a Cristo. Muitos preferem se ajoelhar para o mundo. Então muitos serão as dificuldades na vida de vocês. Mas entenda que é na fornalha que Deus vai honrar cada um de vocês. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. É na fornalha, irmãos, que Deus vai mudar a tua vida. Aleluia! A primeira coisa que eu fiz, quando Deus abriu a porta do meu trabalho, eu disse: eu vou botar o ministério Raiz de Davi nas ruas de novo, Senhor. Eu te prometo, de joelhos eu prometi a Deus. E quando eu me levantei, as portas se abriram. Um homem que andava na rua com uma bolsa nas costas de novo, sem condições de pagar o aluguel, sem transporte. Deus honrou tanto a minha vida. Hoje eu tenho uma moto na minha garagem, tenho meu transporte para pregar a palavra do Senhor, para fazer o ID. Nós vamos nos interior, nós vamos nas praças pregar a palavra, reconstruir tudo que o inimigo tinha tirado. E hoje a gente estamos aí fazendo a obra do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Foi dentro da fornalha. Foi quando no meu desespero de alma que eu olhei para o lado e eu vi o quarto homem do meu lado. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. E hoje tudo que eu vivo é para a glória de Deus. Tudo que eu passo é para a glória de Deus.
E Deus me ensinou que é na humildade do coração que Deus trabalha. Porque Deus, Ele é amor, Ele é humildade, Ele é mansidão. Muitos chegam para mim, para que ajudar? Para que estender a mão? O inimigo ainda fala, irmãos. Mas hoje eu conheço um Deus de misericórdia, e eu simplesmente lhe respondo. Você sabe por que hoje eu prego para o drogado? Porque hoje eu prego para o bêbado. Hoje eu prego para a prostituta, irmãos. Porque eu conheço as dores deles. Porque um dia eu estive lá no lugar deles. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. E o mundo está sedento. O mundo está sedento de pregadores verdadeiros da palavra do Senhor. Aleluia! O mundo pede, o mundo levanta, e o mundo de Deus tem buscado. Sabe onde Deus tem buscado, irmãos? É nos moturos. Deus tem buscado no lixo. Você sabe por quê? Porque dentro das igrejas, o povo de Deus está que nem o povo de Israel, negando a Deus e se ajoelhando para Baal. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. E a palavra do Senhor, Deus está falando para a juventude dessa igreja. Deus está dizendo para cada um de vocês: é dentro da fornalha, é dentro da fornalha, é dentro da fornalha que eu vou te usar. É para testar a tua fé, é para te capacitar, e é para te levantar cada vez mais forte na minha presença. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. A igreja está sedenta da palavra. A igreja precisa ser ganha para Cristo novamente, porque tem muitos mortos dentro da igreja que precisam ser ressuscitados. Há muitos cativos dentro da igreja. Há muitos que ainda estão com o coração na Babilônia. Glorificado seja o nome do Senhor. Estão dentro da igreja, mas na hora da pressão, no primeiro problema, na primeira dificuldade, eles se ajoelham e negam a Deus para receber do mundo. Glorificado seja o nome do Senhor. E Deus está falando esta noite, é na tua dificuldade, é quando nada está dando certo, é que eu estou do teu lado, é que eu estou testando a tua fidelidade, é que eu estou te capacitando, é que eu estou te preparando. E Deus está dizendo essa noite: eu estou nesse lugar, eu estou aqui para te mostrar que é dentro da fornalha que eu estou contigo, é dentro da fornalha que eu estou refrigerando a tua vida, é dentro da fornalha que eu estou te mostrando, eu estou tirando as vendas do teu olho para te ver que a dor que tu está passando, o que está acontecendo na tua vida, é para saber se tu és fiel na minha presença. Glorificado seja o nome do Senhor. Não sei para quem eu estou falando, mas eu te digo, igreja, que hoje essa igreja vai levantar fortalecida. Eu não sei o que está acontecendo na tua casa, eu não sei como está o ministério, mas Deus está dizendo: eu estou contigo dentro da fornalha. Assim como eu tive nos dias bons, eu também estou contigo na tua dificuldade. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Seja fiel, seja fiel ao Deus que tu serve. Aleluia! Glorificado seja Deus. E o Espírito do Senhor está dizendo: assim como eu passei dentro daquela fornalha, Cristo se revelou ali, irmãos, muito antes de ter vindo em forma de homem. Ele já estava ali. Para que esperar a volta de Cristo, se Ele já está aqui? Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Mas você só vai ver Cristo, você só vai ver Cristo se você entrar na fornalha, se você encarar o mundo, se você não aceitar as concupiscências do mundo, se você não aceitar as coisas do mundo que vem para te afastar da palavra do Senhor. Glorificado, exaltado
Glorificado seja Deus. Deus está falando para ti esta noite. Eu estou com essa igreja. Eu estou nesse lugar. Eu estou com cada um. Mas eu te pergunto: será que a igreja está comigo? Glorificado seja Deus. Será que a igreja tem aceitado? Será que a igreja tem atendido a minha mensagem? Eu estou aqui para levantar obreiros. Eu estou aqui para levantar missionários. O poder da cura está na mão de cada um que está aqui dentro esta noite. O poder do refrigério está na tua mão, em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor diz: eu te levantei para te levar a mensagem aos meus pequeninos, aqueles que precisam ouvir a minha palavra. Há muitos sedentos dentro da igreja, há muitos sedentos dentro dos hospitais, há muitos sedentos nas ruas. O nosso estado precisa da palavra de Deus. E como você tem recebido a palavra de Deus? Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Glorificado seja Deus. E Deus está dizendo: hoje eu estou aqui, igreja. Hoje eu estou aqui, jovens. Eu vim trazer para vocês que assim como eu estive com aquele povo, quando eu tirei eles de Jerusalém, eu não os abandonei. Eles foram para a Babilônia, mas eu estava com eles. Eu estava guardando cada um, mas eles viraram as costas para mim. E aqueles que estavam comigo foram honrados. Aqueles que estavam comigo foi para a cova do leão, mas Deus fechou a boca dos leões. Foram jogados na fornalha, mas não foram queimados, porque eu estava com aqueles que são fiéis a mim. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Deus está falando, igreja: eu estou com cada um. Eu hoje estou aqui. Glorificado seja Deus. Deus está dizendo que está nesse lugar, que a chama do Espírito Santo não se apagou. Ela só precisa ser multiplicada. Ela só precisa ser reacesa, irmãos. Porque aquele fogo que estava naquela fornalha não era fogo do homem. Pode até ter sido o homem que começou aquele fogo, mas ali quem aqueceu aquela fornalha foi o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor que desceu em Pentecostes, que desceu como línguas repartidas como de fogo e batizou. E eles falaram em outras línguas, eles curavam aonde eles tocavam. Então esse mesmo poder está aqui neste lugar esta noite. E Deus está te dizendo: tem lugar, venham para mim. Está te dizendo: tem lugar. Os seus colégios preferem aceitar o TikTok, o Kawaii, o que o mundo tem oferecido para desviar a atenção de Cristo. E não é isso que Deus quer. Deus quer cada um fiel na sua presença. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. E Ele fala esta noite: o mundo vai te oferecer muita coisa. O mundo tem muita coisa para te oferecer, mas só eu tenho para ti a salvação. Só eu tenho para ti o poder. Só eu tenho para ti o poder de curar, o poder